Boa noite, igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus por mais um momento que nós estamos aqui para aprender um pouquinho mais do Senhor. Então, que a graça do nosso Deus seja conosco. O aprendizado de hoje nós vamos obter, se Deus quiser, no livro de Malaquias, no capítulo 1. Nós vamos ler aí dos versículos 6 até o versículo 14. Nós vamos falar um pouquinho acerca do comportamento da igreja hoje, né? Então, onde Deus pergunta: se sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Então, eu queria levar você a pensar nesta palavra. Então, abram suas Bíblias para no livro de Malaquias, no capítulo 1. Nós vamos ler aí dos versículos 6 até o 14, tá bom? Diz assim a palavra do nosso Deus, onde Deus está falando sobre os sacrifícios impuros, né? Que os sacerdotes estavam oferecendo, estavam relaxando no ensinamento acerca das ofertas devidas ao Senhor. Diz assim: o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós perguntais como temos desprezado o teu nome. Ofereceis alimento impuro sobre o meu altar, e ainda perguntais como temos te profanado, quando dizeis que a mesa do Senhor é desprezível, quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é errado? E quando ofereceis um animal aleijado ou doente, isso também não é errado? Ora, apresenta-o ao teu governador, será que se agradará disso? Ele vos atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Suplicai agora o favor de Deus para que tenha compaixão de nós com esse tipo de oferta. Será que ele vos atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Se houvesse entre vós alguém que fechasse as portas para que não acendesseis em vão o fogo do meu altar, eu não tenho prazer em vós, nem aceitarei vossa oferta, diz o Senhor dos Exércitos. Mas o meu nome é grande entre as nações, do Oriente ao Ocidente, e em todo lugar oferecem ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura e o seu alimento é desprezível. Afirmais também que canseira e o desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Trazei como oferta o que foi roubado e aleijado, doente, e ainda quereis que eu aceite isso da vossa mão? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo animal macho sem defeito no seu rebanho, promete oferecê-lo, mas sacrifica-o ao Senhor, um animal defeituoso, pois eu sou grande rei, e o meu nome é temível entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus pergunta: se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o temor de mim? Esse texto é um texto bastante, digamos assim, relevante para os nossos dias, porque naquele contexto ali de Malaquias, né, as pessoas estavam já esquecendo dos seus afazeres, dos seus deveres para com Deus. E a culpa, na verdade, não era nem das pessoas. A culpa era dos sacerdotes que ensinavam errado, que estavam profanando a mesa do Senhor, recebendo, aceitando, oferecendo qualquer coisa. E Deus os repreende aqui, porque diz que eles estão tornando a mesa do Senhor desprezível.
E o Senhor até compara, faz algumas comparações. Ofereçam esse sacrifício que vocês estão me oferecendo, ofereça ao governador e veja se ele lhes recebe. Então por que eu, né? Por que o Senhor pode aceitar ou vai aceitar os seus pedidos, os seus clamores espirituais? Se vocês não estão fazendo a parte de vocês. Se vocês não estão entregando aquilo que é devido. Quando o texto aqui se refere ao governador, se refere a impostos, se refere a pagamentos até considerados por nós indevidos, né? Quem gosta de pagar imposto, né? Mas quando nós nos referimos a dízimos, a ofertas, que é para ser feito para um Deus que nos supre com todas as necessidades, aí isso às vezes tem causado em alguns problemas. Tem se levantado, inclusive, profetas, falsos profetas, até pregando contra, não é? Até pregando contra, que é coisa do passado, tal, aquela lei. Está se falando de gratidão, está se falando de relacionamento. E o contexto aqui de Malaquias era esse relacionamento que o povo havia perdido. No capítulo 2, ele vai agravar-se quando começa o adultério no coração dos homens da igreja, né? Dos homens da comunidade. Deus vai dizer que esse adultério começou lá atrás, quando eles começaram a tornar a igreja do Senhor, a mesa do Senhor, desprezível, quando eles começaram a compreender que a mesa do Senhor podia se oferecer qualquer coisa. Então, só para a gente refletir um pouquinho aqui, a situação semelhante dessa igreja, ou desse contexto, aos nossos dias de hoje, né? Os judeus, eles duvidavam do amor de Deus, como está escrito aí no versículo 2. Será que existem pessoas hoje na igreja que duvidam do amor de Deus? Claro, em todo lugar. Se não por palavras, mas com atitudes, duvidam do amor de Deus, duvidam da presença de Jesus em suas vidas, duvidam do que Jesus veio fazer aqui. Então, a ideia do amor de Deus, da presença de Deus, tem se tornado cada vez mais distante da vida das pessoas. Não é? E a gente percebe que, não diferente dos judeus daquela época, hoje a igreja também passa por essa dificuldade, né? A gente percebe que hoje as pessoas também desprezam o nome do Senhor, como está escrito aí no versículo 6. Vocês desprezam o nome, né? O meu nome se torna desprezível. Versículo 6 vai dizer assim, ó: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. E ele diz: se eu sou pai, onde está a minha honra? O mandamento da palavra de Deus é para que os filhos honrem o pai. E aqueles que se referem a Deus como pai, como está essa honra? Como tem honrado? Se não tem havido esse relacionamento com os pais, como vai haver um relacionamento com Deus? A gente não tem experimentado isso. A gente não tem visto isso, né? Então, as pessoas, naquele momento, desprezavam o nome de Deus, assim como hoje também. As pessoas desprezam o nome de Deus. As pessoas naquela época já profanavam o altar de Deus, como está aí no versículo 7. Hoje as pessoas também profanam o altar do Senhor quando ensinam mentiras, quando ensinam o evangelho que não salva, quando ensinam o evangelho que não prega sobre pecado, quando ensinam o evangelho que não redime o homem, que não transforma o homem, que não há mudança de vida, evangelho mentiroso. Evangelho que as pessoas podem viver do jeito que quiser e elas não podem. Há uma maneira correta de viver. Nós podemos continuar buscando a Deus, somos pecadores, precisamos todos os dias buscar a Deus, mas não podemos relaxar de forma nenhuma. Naquela época as pessoas, elas profanavam o altar do Senhor, entregando qualquer coisa para Deus. Hoje não é diferente. Quantas pessoas têm profanado o altar do Senhor, não entregando seus dízimos, suas ofertas e sua adoração? Porque dizimar e ofertar também é adoração. É adorar a Deus. Adorar a Deus é ter gratidão por aquilo que Ele fez com as nossas vidas. Adorar a Deus é ter um relacionamento com Ele. Se o meu Deus, com quem eu tenho um relacionamento, não participa dos meus bens,
então esse relacionamento é falho. No seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho, não há esse entrelace? Por exemplo, o marido e a mulher têm dinheiro separado? Alguma coisa está errada. O marido e a mulher não participam um da vida do outro financeiramente também? Então esse relacionamento está errado. Os filhos em casa que não participam no relacionamento com seus pais, na despesa da casa, ajudando em alguma coisa, tem alguma coisa errada nesse relacionamento. É um relacionamento egoísta. Então a gente precisa verificar isso, né? Então, ali eles trouxeram alimento ou pão impuro, como diz o versículo 7. Quantas vezes nós temos entregado coisas impuras a Deus? Quantas vezes nós temos entregado só por entregar, mas não temos um relacionamento com Deus? Quantas vezes a igreja do Senhor não tem falhado nisso? Em também não fazer conforme a palavra de Deus nos manda, né? Chamavam o mal de bom. Hoje não está diferente, é o que está aí no capítulo 2, versículo 17. Deus diz assim: vocês têm um comportamento diferente para comigo. Quando diz debalde, ou por que estamos servindo a Deus? Olha aí o versículo 17. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que te enfadamos? Nisto, que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Quantas vezes a gente não vê o mal se passando pelo bem? Parece que o que é certo está errado, o que é errado está certo, não é? E as pessoas atribuem isso até a Deus. Onde Deus estava, onde Deus está, não é? Então, como é pertinente essa palavra para os nossos dias? Como o comportamento da igreja hoje é o mesmo comportamento do contexto de Malaquias, onde faltavam apenas, digamos assim, 433 anos para a vinda de Jesus, né? Então, como é parecido, como não tem mudança no meio do povo de Deus em relação a tudo isso, né? Então, chamava o mal de bom. O que é certo parece errado, o que é errado parece ser certo. Roubavam a Deus nos dízimos e nas ofertas, como está no capítulo 3, versículo 8. Vós me roubais e me perguntais: em que te roubamos? Se esse texto fosse escrito hoje, o que Deus diria da sua vida? Não ter gratidão a Deus é roubo. Não participar da causa na casa do Senhor, segundo a palavra de Deus, é roubo. Não ter gratidão no coração, de ter um Deus que dá tantas coisas e não poder devolver, nem de forma para que o desenvolvimento da sua obra avance, para que outras pessoas escutem de Jesus. Está roubando das outras pessoas a possibilidade de se tornar conhecedoras do Evangelho. Mas hoje, talvez se dê certo. Deus não tem a primazia, Deus não tem prioridade. Ninguém passa fome. Pelo menos, graças a Deus, no meio da igreja que o Senhor, das igrejas que o Senhor tem nos confiado. Eu não conheço alguém que esteja passando fome. Se estiver, eu não tomei conhecimento. Porque eu faço minhas as palavras de Davi. Já fui moço, agora sou velho e nunca vi um justo, nem a sua descendência a mendigar um pão. Então Deus, ele promete, ele é fiel, ele é fidedigno. Nós é que somos infiéis para com ele. Nós é que sempre temos uma desculpa. Se está mal, se está difícil, a gente pede a ele que ele resolva tudo. Se a coisa melhora, a gente faz uma festa com o dinheiro que era do Senhor. Se a coisa melhora, a gente faz compras com o dinheiro que era do Senhor. Pensemos nisso. Porque esse era o desespero de Malaquias. E hoje é o desespero nosso, de muitos pastores. Quantos imbecis, quantas pessoas dizem: os pastores estão preocupados com os dízimos porque vão deixar de viver, vão deixar de receber. Não é isso não, isso é idiotice. Porque o nosso Deus, ele é fiel. As pessoas é que vão deixar de ser abençoadas. Quem deixa de participar na obra do Senhor é quem deixa de ser abençoado. Porque para mim, a maior bênção no reino de Deus é o relacionamento com Deus.
E quem deixa de participar da obra do Senhor, com seus dízimos, com suas ofertas, com a sua adoração, deixa de receber de Deus. Porque deixa de receber de Deus, inclusive, o entendimento de um relacionamento. Não tem parte. É como se não tivesse relacionamento nenhum. Mas vai chegar o momento do clamor, como ele diz aqui. Vocês vão clamar a Deus e será que ele vai ouvir? Então Malaquias ele coloca uma interrogação, porque se você for lá no governo, não pagando os impostos, não pagando nada, você tem direitos? Você é um cidadão que tem direitos? Será que ele vai te receber? Da mesma forma o Senhor. Malaquias não está de tudo errado aqui não. A palavra de Deus está sendo colocada aqui para reflexão. Como é que eu vou cobrar num lugar que eu não coloquei? Como é que eu posso querer me aposentar se eu não contribuir? É de se pensar, né? Eu nunca apareci em determinado lugar. Como é que eu vou cobrar a herança de uma pessoa se eu não sou filho dessa pessoa? Se eu não tenho como comprovar que eu sou filho dessa pessoa? Então eles roubavam a Deus nos seus dízimos e nas suas ofertas, como muitos têm feito nos dias de hoje. E não tem aquela coisa de problema, de dificuldade. Agora eu lembro das palavras de Agostinho, quando ele dizia: ninguém é tão pobre que não possa dar, assim como ninguém é tão rico que não precisa receber. Então, a palavra, inclusive, é dita no nosso coração para o relacionamento com Deus, é pela fidelidade. A palavra de Deus vai dizer: muito bem, servo bom e fiel. Foste-me fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Porque a fidelidade é um dom, a fidelidade é uma graça. Ser infiel é tolice, ser infiel é burrice. Ser infiel é perder o relacionamento com Deus. É ser o seu próprio Deus. É dizer onde você vai investir na obra do Senhor. Quando, na verdade, foi aquilo que aconteceu com Esaú, né? Foi aquilo que aconteceu com Saul, aliás. Qual foi o grande problema de Saul? É porque ele se achou um grande líder, escolhido por Deus, tudo na vantagem. Ele achou que podia dar alguma coisa para Deus, quando na verdade ele não podia. Isso era uma questão sacerdotal. Não foi a ele que foi dado a responsabilidade de dizer o que é que ele tinha que fazer, e Deus não recebeu. Pronto. Perdeu o relacionamento com Deus. No que ele perdeu o relacionamento com Deus, a Bíblia vai dizer que Deus fez silêncio para com ele. E esse foi o problema de todo o seu restante de reinado. Deus sem aprová-lo, sem receber, sem conversar, sem relacionamento. Isso é desesperador, não é? Então, eles descuidaram do trabalho do Senhor, como está aí no capítulo 3, versículo 14. O descuido na obra do Senhor, né? 3,14, olha, vai dizer assim para a gente, ó. Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar no luto diante do Senhor dos Exércitos. É como se a pessoa dissesse: o que valeu para mim ter trabalhado tanto na obra, trabalhar na obra do Senhor? Quantas pessoas não têm dito isso, né? Tem cansado na obra, descuidaram da obra. No caso aqui, os sacerdotes deixaram de ensinar. E é o que muitos pastores têm deixado hoje, têm ido na onda do povo, têm ensinado diferente do que Deus manda ensinar. É nisso que nós não temos que estar preocupados em cair na graça do povo, e sim manter-nos na graça de Deus. É ensinar, é bater na mesma tecla sempre, ainda que não faça, mas nós vamos estar tranquilos daquilo que o Senhor nos ensinou e que nos ordenou, não mandou simplesmente, não, nos ordenou. Porque ele disse assim: olha, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ordenei. E assim estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Então, é cumprindo essa ordem que nós vamos continuar ensinando a palavra de Deus, para não cair em descréditos que esses sacerdotes aqui do contexto de Malaquias caíram. Deixaram de ensinar a palavra de Deus, descuidaram do trabalho do Senhor. E em tudo isso eles se consideravam piedosos.
Com tudo isso, eles ainda se consideravam piedosos. Ó. O versículo 16 do capítulo 3 vai nos dizer isso. Ó. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava a ouvir. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Com toda essa bagunça, né, eles ainda se consideravam piedosos, achavam que estava, irmãos, como parece com os nossos dias. As pessoas andando tudo numa contramão, o que é certo parece errado, uma maluquice, tanta coisa esculhambada, e as pessoas se sentem de Deus, fazem isso em nome de Deus. Que coisa, né? Que coisa. Falam das coisas sem uma aquiescência de Deus. O mundo gira um pecado, um negócio, e aí Deus fica lá no final para resolver tudo. Tem que resolver do jeito que as pessoas querem, né? Então era isso que estava acontecendo aqui. E em comparação a isso, felizes são os vencedores, como diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Lembra que esse acontecimento aqui, de Malaquias, apesar de ser o Velho Testamento, que as pessoas dizem, o Velho Testamento e tal. A referência aqui é a comparação em Apocalipse 3, 21, que eu quero terminar a minha palavra lendo para vocês. Apocalipse 3, 21. A palavra de Deus nos diz assim. Apocalipse 3, 21 vai dizer assim, ó. E ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Você quer ser um vencedor? Seja obediente a Deus. Você quer ser um vencedor? Dependa de Deus. Você quer ser um vencedor? Observe a palavra de Deus. Quer ser um vencedor? Viva conforme a vontade de Deus. E aí você vai receber essa coroa que está em Apocalipse e vai estar com Jesus, que também está sentado à direita de Deus. Então, concluindo a nossa palavra, nós queremos que você reflita como está a sua vida espiritual, como está seu relacionamento com Deus. Está tudo bem? Se Jesus suscitar uma palavra com você, ele será bem recebido na sua vida de adoração. Se Jesus examinar o seu salário, você vai estar cumprindo com as suas responsabilidades de gratidão para com Deus? Porque por tua causa, ele repreende o devorador para que o coronavírus não invada a sua casa, não mate sua família. Por sua causa, não é uma teologia do medo, é uma teologia de gratidão. Ao abrir o olho todos os dias, eu digo, Deus, muito obrigado, porque as tuas misericórdias se renovam sobre minha vida. E por isso eu sou grato ao Senhor. Por isso eu sou grato ao Senhor. Mas eu sei também que esse coração de gratidão é um dom, é um presente, é uma graça, é uma dádiva, porque eu pedi ao Senhor. Então eu quero concluir a minha palavra dizendo que você peça um coração de gratidão. Peça para ser observado nisso com o Senhor. Você vai compreender o que é ter felicidade. Porque sem Deus, a gente não consegue fazer nada não. O próprio Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Igreja do Senhor, nós somos de Jesus. Sem Ele, a gente não vai a lugar nenhum, nem consegue fazer nada. Compreenda isso. Se Ele é Senhor, onde está o respeito para com Ele? Se Ele é Pai, onde está a honra para com Ele? Pense nisso, porque é a ordem de Deus. Que Ele seja honrado, que Ele seja respeitado, que Ele seja reverenciado. Bendito seja o Senhor nas nossas vidas. Deus abençoe e que tenhamos uma boa semana para glorificar o nome do Senhor em todo momento da nossa vida.